Agora sim, amados, o que eu quero dizer? Hoje nós estamos iniciando um culto, né, com grande clamor, né, para o Brasil, para a nossa nação brasileira. E eu quero voltar a ler novamente o Salmo 33, verso 12, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, amados, o nosso Brasil é de Deus, a nossa nação brasileira é do Senhor, e nós somos o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu quero iniciar este culto com você, e nós vamos estar orando, levantando um grande clamor ao nosso Deus, pedindo a ele que tenha misericórdia, né, de mim, de você, dessa nação brasileira, de todos aqueles que ele colocou lá no Congresso, a começar desde o nosso presidente Jair Bolsonaro, e todos quanto o Senhor, através dele, diretamente, foi colocado ali para dirigir este nosso Brasil. Humanamente falando, porque eu tenho certeza, se a nossa nação brasileira é um país escolhido pelo Senhor, o Senhor usará de misericórdia, e por mais que queiras os inimigos, né, tentar fazer alguma coisa, alguma trama, para derrubar o nosso Brasil, mas no nome do Senhor, nós declaramos, nós profetizamos que a nossa nação, o Deus dele é o Senhor, e o inimigo não pode tocar. Oremos. Soberano Deus, o eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, é no nome maravilhoso do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, toda essa nação brasileira. Senhor, nós colocamos o nosso Brasil nas tuas mãos. Colocamos, meu Pai, a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro, todos os seus ministros, todos os deputados federais e estaduais, todos os senadores. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência, Senhor. E vem repreender, meu Pai, todo este principado, toda a potestade, todos esses demônios que têm tentado, de alguma maneira, acabar ou trazer com que a nossa nação brasileira passe uma grande miséria e esteja afundada. Mas nós cremos na tua palavra que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós profetizamos que o Deus do nosso Brasil é o Senhor, ainda que Satanás queira ou não, em nome de Jesus, nós profetizamos que o Brasil será um gigante, que o Senhor o levantará para propagar o teu evangelho e para ser uma bênção, não somente para a nação, para os brasileiros, para todos os brasileiros, mas principalmente para o mundo, na questão do evangelho, e também seja qualquer exportação para a glória do teu nome, Pai, que nós oramos, nós profetizamos bênção e vitória em o nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos, amados, estar louvando ao Senhor. Daqui a pouco estaremos ministrando uma palavra também desse aspecto. Eu quero, no nome de Jesus, daqui a pouco, estar falando para você, para mim, né, e até para o presidente, o que nós precisamos fazer para reconstruir esse nosso Brasil, que, na realidade, ele está em reconstrução. Amém? Então, quero convidar aqui minha neta Nayane e o meu neto Abraão para juntos eles estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus, cumprimentamos a todos pelo Senhor Jesus.
Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a tua unção, liberando o teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando tua unção, liberando o teu poder. Dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, o é maravilhoso, o é lindo. Exaltado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Oh, Jeová, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Cruz de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também ter por uma coroa tocar. Deixa a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tempo uma coroa trocar. Oh, glórias, aleluias. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és fiel, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh, maravilha, meu Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saltando sobre os montes de Jerusalém, Santa terra apaixonada, te esperando para cantar. Aleluia, Deus. De Jerusalém, Santa terra apaixonada, te esperando para dançar. Maravilhas, meu Deus. Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Maravilha, né, amados? Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é lindo. Meus amados, então vamos, agora já louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 2 e o 4. Versículo de 2 até o 4. Neemias, capítulo de Neemias, capítulo 1, verso 2 até o 4. E depois nós vamos ler o capítulo 6 e verso 3. Diz assim a palavra do Senhor:
E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que esperavam, que escaparam, né, que restaram do cativeiro e a seca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias, capítulo 6, verso 3, diz: E enviei-lhes aos mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo uma grande obra. Meus amados, eu queria compartilhar com vocês um pouco, dentro dessa palavra, e confesso aos irmãos que estou realmente muito preocupado, né, com a forma, o clima que se passa o nosso Brasil. E eu queria dar um tema a essa mensagem: 6 passos para a construção do nosso Brasil. Porque, na realidade, está se passando, né, por uma reconstrução. Interessante que eu, meditando agora à tarde nessa palavra, e pude observar que a situação que estava acontecendo em Jerusalém, que é a capital de Israel, é um pouco semelhante à situação que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, eu digo assim, de uns anos para cá. Já de uns anos para cá, não é de agora. Duas situações, o irmão de Neemias contou para ele o que estava acontecendo. E ele trouxe duas situações que estavam acontecendo com a cidade e com os judeus. Ele disse: os restantes do cativeiro, né? O que ele disse? Estão em grande desprezo e miséria. Essa era a primeira situação, do povo. E da cidade, ele disse: os muros de Jerusalém estavam fendidos e queimadas, as suas portas queimadas a fogo. Eu quero fazer uma analogia daquela situação e comparar com a situação do nosso Brasil. Primeiro, assim como era o restante do povo israelita, do povo judeu, eu vou dizer também do povo brasileiro hoje, de uma maneira geral. Lá, o restante estava em cativeiro. O que nós estávamos agora, amados? Ainda estamos com essa pandemia? Estamos em cativeiro, né? Ou seja, não é só numa quarentena, já passou muito mais do que isso. Aliás, não só a situação do Brasil, mas do mundo, mas falando especificamente para o nosso Brasil, acho que posso dizer que bem antes, né, isso é a situação dos brasileiros agora, né, ou seja, estavam no cativeiro e a situação era de desprezo e de miséria. É claro que estamos vindo de uma era em que aparentemente parecia, né, uma bonança, parecia a situação resolvida,
mas nós estamos vendo na realidade é que a situação do nosso Brasil hoje é uma situação, muitas vezes, já vinha sendo de desprezo, principalmente por parte dos nossos políticos, estarei falando isso daqui a pouco, e de grande miséria, isso tanto às vezes espiritual, né, e também do lado financeiro. E a tendência, porque isso já está acontecendo, muitos brasileiros hoje que já está passando uma situação difícil. Só não está passando na miséria, muitos, porque as mãos do Senhor têm sido estendidas e têm tido cuidado para com todos os brasileiros. A situação de Jerusalém era os muros fendidos e as portas queimadas. Essa é a situação do nosso Brasil. O nosso Brasil, vamos falar assim, que lá os muros foram fendidos. Muro se fala de estrutura, de estabilidade. Vou fazer isso uma analogia de hoje, da estrutura política que nós temos hoje, né, no comando do nosso país de uma maneira geral. Infelizmente, poucos compromissados, a maioria, né, passamos e vivemos ao longo de anos passando por uma situação dramática, uma situação de uma corrupção terrível, né, um espírito de corrupção no nosso Brasil, que tem deixado com isso as estruturas, né, o muro fendido, e portas, se fala de entrada e saída, portas queimadas a fogo, ou seja, ao longo dessa situação que tem sido tornado, que os políticos têm feito do nosso país, tem colocado numa situação perante o Brasil lá fora, como aquilo que entra e sai, falando de exportação e importação, uma situação complicada, ou seja, de instabilidade, só a graça de Deus. Então, já falando para vocês que a situação nossa do Brasil hoje é semelhante à situação do povo Israel naquela época, eu quero, então, com o tema dessa mensagem, 6 passos para a reconstrução do nosso Brasil, e aí eu vou à primeira dela, amados. Não tem como irmos qualquer lugar, irmos em frente, se primeiramente não for na base de oração. Oração, clamor mesmo pela nossa nação e jejum. Desses 6 passos, a maioria nós vamos ter que ficar na oração e poder fazer alguma coisa. Desses 6 passos, 2 com o presidente e com todos nós. Os 4 finais é a ele, mas cabe a nós também cobri-lo de oração, porque senão é impossível conseguir isso. Então, a primeira coisa que você vê que quando Neemias teve acerca, que ele soube a situação que estava em Jerusalém, o que ele fez? A primeira coisa foi colocar os seus joelhos no chão, e estava distante, hein? Ele não estava em Jerusalém, estava em outro país. Dobrou o seu joelho e começou a clamar ao Senhor, pedir perdão por todos os judeus, é o que nós precisamos clamar, pedir a misericórdia, amados, o perdão, não é só por mim, não é só por cada um individual, não. É para toda a nação brasileira, os políticos mesmo, pedir orar, porque a Bíblia fala, no livro de Timóteo, para que nós devemos orar e fazer intercessão mesmo para todos os homens, para todos aqueles que estão em eminência. Também no livro de Romanos fala que toda autoridade ela é construída por Deus. Então, nós precisamos orar mesmo, amados. Então, o primeiro passo é orar, mas orar mesmo. Então, todo aquele que é brasileiro, todo aquele que tem um desejo que o Brasil, porque nós falamos do Brasil, nós estamos falando da sua casa, do seu bairro, mas de uma maneira geral, tudo é a nação brasileira. Se não for na base da oração, do clamor mesmo, não tem
né, não podemos chegar a lugar nenhum. E a Bíblia diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Resposta do Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, Deus precisa, e nosso clamor é para que Ele possa sarar mesmo a nossa terra brasileira urgentemente. Segundo passo, amados, é preciso nós termos zelo e preocupação com a nação. Quando Neemias, o Senhor achou isso no coração dele, o homem estava longe, era para não estar nem aí para a nação de Israel, mas mesmo longe, o seu coração, ele estava ausente na carne, mas presente no espírito, sentiu toda a dor do seu povo e sentiu que podia fazer alguma coisa. Então, você, às vezes nós podemos só orar, clamar e fazer também a nossa parte no que couber, né, cada um. E o Senhor vai dar-nos o discernimento que nós precisamos fazer, né, para vermos a nossa nação mudada, restaurada. Mas nós nunca podemos, amado, esquecer de levantar o clamor mesmo, né, pelo nosso presidente. Não é, nós estamos numa época, amado, porque eu não vou com a cara do fulano, porque eu não vou com a cara do presidente, ou deveria ser outro. Amado, se ele está lá, foi permissão de Deus, né? Então, você gostando ou não gostando, ele é o nosso presidente. Se então cabe a nós, não é nem julgar, porque, olha, eu confesso para os irmãos que nós chegamos a uma época que aquilo que a Bíblia diz, o Senhor traz à minha memória, né, de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, demônios mesmo, amados, que está na cúpula do nosso país, tentando de todas as formas nos arrebentar. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, e eu creio que você também crê, que o Deus Israel é o mesmo Deus do nosso Brasil, e Ele vai restaurar, Ele vai sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Tá? Então, é preciso ter preocupação. Então, nós vamos mostrar preocupação e zelo como? Orando, jejuando. E é só começar a orar. Você pode ver que há poucos dias agora, né, o próprio Deus, né, colocou no coração do nosso presidente para que toda a nação pudesse estar jejuando. Você acha que só com o jejum e a consagração que tudo vai a mil maravilhas? Não, é aí que começa a vir desvendar os mistérios. Então, o que está acontecendo igual hoje, claro, muito talvez ficou triste, né, com mais uma saída de um ministro, né, aqueles que até então era uma coisa boa, né, perante os olhos de muitas pessoas, mas, amado, Deus sabe o que faz. Tudo está nas mãos do Senhor. Não cabe a mim e você julgar, está errado, está certo. O que nós podemos fazer é orar. Orar, jejuar e repreender mesmo essa casta de demônios, principado e potestade, que saia, né, de Brasília, que saia dos estados onde estão os governadores, para acabar essa corrupção. Terceiro passo, aí já é nós orando para que Deus possa dar ao nosso presidente sabedoria, amados. Porque sem a sabedoria, meu Deus, né, bate os pés pelas mãos. Então, vai muito mais da inteligência, a sabedoria. Senhor, concede ao teu servo, né, o Jair Bolsonaro, a sabedoria para ele entrar e sair no meio do povo. O mesmo que Salomão pedia, nós precisamos pedir para ele. E ele, como um servo de Deus também, como cristão, como pelo menos temente a Deus, nós precisamos, Senhor, se o Senhor pôs ele lá, dá a ele sabedoria. Quarto, amados, discernimento. Esse discernimento, a gente precisa saber, Deus, através da sabedoria, Deus vai dar a ele graça também, nós precisamos de orar, para que ele possa perceber, né,
o agir do inimigo usando aqueles que aparentemente parecem ser amigo, né? E não é amigo. Na realidade, é inimigo. Mas Deus, ele pode colocar isso no coração dele. Pode dar a ele discernimento, sabe? Neemias teve isso também, esse discernimento. Ele sabia que, com aquela palavra que nós lemos, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderia ser. Você pode ter certeza de uma coisa, meus queridos. Todas as vezes, seja o que você estiver fazendo, uma obra, não vai ser só maravilha. Você pode ter certeza que os invejosos, os filhos do cão mesmo, né, vai estar lá, sendo usado pelo diabo para tentar tirar a sua paz. Então, não é diferente o que está acontecendo também na cúpula do nosso Brasil. Eu tenho certeza, por mais que, né, o nosso presidente é um homem temente a Deus, mas vai vir também uns filhos do diabo mesmo, tentando uns Sanbalate, uns Tobias, uns Gessém da vida, tentando os mal políticos, né? Aqueles que, na realidade, fazem uma politicagem e não a política. Tá? Então, nós precisamos, amados, orar, pedir ao Senhor que dá o livramento a ele, dá o livramento a todos aqueles que têm, que o Senhor é aquele que sonda o coração de todos e conhece os seus pensamentos. Se é de paz, se é um pensamento, né, para a nação mesmo, ou se realmente o objetivo é, né, de acabar, de usufruir de um patrimônio pisando nessas pessoas, pisando na própria nação e todos os brasileiros. Quinto passo é saber suportar a provação. Interessante que essa até quero, né, ler aqui na palavra, Neemias capítulo 6, versículo 5 até o 7 dizer, então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez, olha, quinta, o inimigo não desiste nunca. Pela quinta vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu. E Gessém diz que tu és o judeu, que tu e os judeus intentais resolver-vos que edificais o muro, que tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Ou seja, essa palavra, amados, o que estava acontecendo? Neemias pôde ter o discernimento que aqueles que se diziam ser amigo da nação, e israelita, tá? Não é estrangeiro, não. Estava querendo não edificar, não reconstruir Jerusalém, queria acabar. E estava doido que Neemias fracassasse. Assim, amados, muitos que está lá, sabe, que deseja que o presidente se fracasse, quer ver mais a derrota dele, né, como presidente, do que ver realmente a nação brasileira bem. Então, é isso. Então, está cheio de políticos, deputados, vários como Tobias, Sanbalate e Gessém, homens que querem ver a desgraça do Brasil, a desgraça do presidente. Então, eu não estou aqui defendendo ou a pessoa, né, do Jair Messias Bolsonaro. Ele é o nosso presidente. Quer eu goste ou não, quer você goste ou não, o Senhor colocou ele é o nosso presidente. Então, quando eu oro e você ora para o presidente, independente de quem ele fosse, você está orando para Deus sarar a nação e repreender esse espírito de corrupção, esses demônios que têm tentado acabar com o nosso Brasil. Tá, amados? Então, oremos para que ele também saiba suportar as acusações. Então, essa passagem que eu li aqui, Tobias e Sanbalate, através de escrito, né?
era uma carta, que era correspondência, uma forma, ou seja, uma ferramenta do inimigo, né, potente na época, para acusar Neemias de que ele estava com outros planos a não ser de reconstruir Jerusalém. Assim também, oramos para que Deus possa sustentar ele. Se conhece o coração dele, é Deus que colocou ele lá, só Deus pode tirar. Então, e que ele possa saber sujeitar, né, suportar essa aprovação, para que ele seja aprovado, né, como presidente, toda a nação seja também aprovada. E por último, sexto passo, a transparência e honestidade. Né? Isso é o que nós gostaríamos de ver em todos os nossos políticos, né? Todos aqueles que estão representando de alguma forma né, os deputados através das leis, o governador, o nosso estado, né, e o presidente lá. Mas, infelizmente, nem de todos já vê isso. Mas, como eu disse, o Senhor é aquele que conhece, ele sonda o nosso coração e conhece todos eles. Oramos também, eu posso fazer isso, você também pode, devemos, para que o Senhor coloque, né, transparência a cada dia dos ministros com, né, o presidente, porque o que eu vejo hoje, amados, é que a Bíblia diz, Jesus disse, uma casa dividida, ela não subsistirá. Não tem como o presidente ser bem sucedido aonde cada um ministro, cada um puxa para o seu lado, cada um vai fazendo a sua política, né? Pedimos ao Senhor que ele coloca no coração deles temor, transparência e honestidade, porque se o Senhor que colocou lá, através de mim, através de você, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação brasileira. Então, está aí esses 6 passos para a reconstrução do nosso Brasil, e eu creio, no nome de Jesus, tá, amados? Que nós teremos um Brasil bem-sucedido. Quando nossa nação é bem-sucedida, aí nós vamos sair daqui. Aí a situação dos brasileiros, que lembramos que lá de Israel, a início era, né, um povo que estava no cativeiro, em grande miséria, e estava a situação dos israelitas, era o estado deles, estava em situação de desprezo e de grande miséria, né? Que é o que fala na palavra. Eu creio, no nome de Jesus, né, que essa situação vai passar, Deus vai dar graça, essa pandemia vai passar, a nossa economia, no nome de Jesus, sei que vai ser difícil, mas o Senhor vai dar graça, né, a todo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, juntamente com a equipe de Jair Bolsonaro e tudo mais, e no nome de Jesus, nós vamos ter, vai ser sarado, né, e vai ser expulsa essa miséria, né, e os brasileiros vão passar em grande bonança, em nome de Jesus. E a situação lá de Brasília, de todo que é a capital, e de todo no Brasil, é que vai ser bem estruturada, reestruturada, né, e ser acreditada. Então, eu quero encerrar essa mensagem com a mensagem que aconteceu lá no final da grande obra que Neemias disse que estava fazendo. O que acontece? Até os próprios inimigos, no final da obra, eles tiveram que aplaudir. Eles tiveram que realmente falar, olha, não tem outra forma a não ser reconhecer que o próprio Deus fez essas coisas. Está escrito em capítulo 6 de Neemias, no verso 15 e 16, que diz assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, 52 dias que demorou a obra. E sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, olha, fazer até o inimigo temer, todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu creio, amados, através da minha oração, da sua oração,
até aqueles que estão torcendo contra, até aqueles que querem ver a derrota do presidente, até aqueles que querem ver o Brasil lá embaixo, seja brasileiro ou não, eles vão ter que aplaudir e falar verdadeiramente, Deus está nesse Brasil, Deus está nessa nação, porque só pode ser o Senhor. Né? E eu não tenho dúvida de que Deus que colocou Jair Bolsonaro lá. O homem já estava praticamente morto antes de entrar. Olha o que Deus fez. Né? Então, se Deus não tinha plano, não ia nem permitir que entrasse. Então, em nome de Jesus, amados, vamos orar. E eu quero encerrar este culto agora, orando, né? Em nome de Jesus, em favor do nosso Brasil, em favor do presidente Jair Bolsonaro, né? Também do nosso governador Romeu Zema, e todos os deputados federais, estaduais, todos os ministros, todos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor é aquele que sonda as mentes, conhece o coração de todos aqueles que estão na cúpula do nosso Brasil. Cada senador, cada deputado, Senhor, cada ministro, meu Deus, o presidente, os governadores, o Senhor conhece todos. E eu quero colocar eles nas tuas mãos. Nós queremos colocá-los nas tuas mãos. Nós aqui orando aqui, este povo todo que acompanha conosco nessa live, está agora clamando, Senhor, pelo nosso Brasil. Tenha misericórdia, perdoa, Senhor, a todos aqueles, meu Pai, que estão hoje trabalhando, às vezes fazendo contra, mas que o Senhor abre o coração e a mente deles, Senhor, abre os olhos deles, Pai, está enxergando que estão trabalhando é para o inimigo. Pai, e que todos os Sambalate, os Tobias, os Gessém da vida, que está no meio dos políticos querendo, puxando uma forma de atrapalhar o teu servo Jair Bolsonaro, com todos os ministros, todos aqueles que estão a favor dele e a favor dos brasileiros, seja lançado por terra, em nome de Jesus, estes demônios, e que no final, Senhor, todos aqueles que remaram contra, que batalharam contra, possa, juntamente com todos aqueles que oraram, que esperaram no Senhor, pode aplaudir o Senhor, glorificar o teu nome, pela grande obra que o Senhor fez de restauração, de bondade, meu Deus, de identidade, de respeito para com os outros países, e também, Senhor, de segurança. O que nós queremos que o Senhor faça com que o nosso Brasil possa apresentar às outras nações a confiança em nome de Jesus. Eu creio, Pai, e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Bom, amados, assim nós encerramos este culto, agradecendo a todos vocês que participou conosco, que Deus possa abençoar cada um de vocês que participou conosco, né, fez a chat aí ao vivo. Não vou ler todos, porque, graças a Deus, são bastante pessoas. Continue, tá, amados? O culto termina aqui, mas a nossa oração deve continuar. O nosso Brasil precisa de você, precisa de pessoas que tenham zelo e preocupação para a nossa pátria. Domingo, querendo Deus, nós estaremos já de volta aos nossos cultos, em nome de Jesus, na igreja, e eu quero já convidar todos os irmãos, né, para que domingo, aí às 19h30, tá, amados? 19h30, domingo, na igreja já, e convidamos a todos que não servam o Senhor conosco na mesma igreja, mas servo e serva do Senhor, né, e está participando conosco, né, aqui na igreja, Casa de Oração, Graça e Paz, na Rua Ipanema, número 215, no bairro Industrial São Luís, aqui em Betim. Né? Betim, Contagem, é uma divisa aqui, né? Próximo ao viaduto da Via Expressa. Que Deus possa abençoar ricamente, poderosamente a sua vida, e até domingo, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, pastor. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.